Fala, galerinha do AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Estamos chegando novamente com mais um episódio aqui e hoje com a participação dele, é claro, do professor Gessé Pink, que está novamente com a gente e já está aqui na minha frente o professor Gessé Pink. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a SoftBee e vamos entender um pouquinho mais. Já, após nossos comerciais, se liga aí, AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Fala, galerinha do AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Estamos chegando aqui com mais um novo episódio. Esse episódio que saiu agora nesse momento, né? A gente veio para fazer uma entrevista aqui com o professor Gessé. Professor Gessé que já esteve com a gente aqui no AgroCast PR aqui, falando aí sobre a fertilidade do solo. O professor Gessé que é professor aí do curso de agronomia do FPR Campos Palmas, também doutorado em ciência do solo, e tá fazendo um repeteco aqui com a gente, né, professor? Yeah. E a gente veio para uma entrevista aqui e já decidimos também fazer um podcast também, né, professor? Seja bem-vindo novamente de novo aí, professor. Obrigado, Everaldo. É um prazer sempre poder contribuir e conversar um pouco sobre assuntos que relacionam com a agronomia, né, com a agricultura. E agradeço novamente o convite para mais essa oportunidade. Eu que agradeço, professor, para mais uma vez a presença do senhor aí, agregando conhecimento. E dessa vez, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a SoftBee, aí, que é eu traduzi, porque a SoftBee você pode encontrar no Instagram, depois a gente vai falar um pouco das redes sociais. Eu traduzi para mim falar porque meu inglês também é baleado, meu inglês. Então, para mim não pagar fiasco aqui, eu traduzi. SoftBee, pessoal, é um grupo de investigação sobre fertilidade e biologia do solo. Então, o tema de hoje vai ser isso, vai ser sobre a SoftBee, o trabalho da SoftBee no FPR, como que começou, enfim. E aqui quem dá a sequência, quem está à frente disso, o professor Gessé Pink, que vai estar conversando com a gente aí sobre mais esse aí sobre a SoftBee. SoftBee, Gessé, como que surgiu a SoftBee, como que adentrou no FPR? Bom, primeiro até em inglês, porque SoftBee é uma sigla, né, em inglês, exatamente o que você falou, um grupo de investigação em fertilidade e biologia do solo, porque no Brasil existem muitos grupos de pesquisa. E esses grupos de pesquisa, eles vão tentando criar essas siglas, que as siglas pegam mais fácil do que propriamente todo esse nome, né? E a gente fica tentando inventar vários nomes, né? E como existem bastante grupos de pesquisa, às vezes ficam parecidos, as siglas ficam parecidas, né? Se criar sobre a fertilidade do solo, vai ter algum outro grupo também trabalhando com a fertilidade do solo que já tem alguma sigla parecida. Então a gente muda também para o inglês e trabalha com as letras, né? Investigação, pesquisa, estudos, né? Tem grupo de estudos, grupo de pesquisa, grupo de investigação. E surgiu o nome SoftBee dessa lógica, né? De pegar uma sigla dos termos em inglês. Bom, o que é o grupo SoftBee? O grupo SoftBee, na verdade, assim como os outros grupos de pesquisa no Brasil, é um grupo de professores, alunos, tanto de nível de graduação quanto de pós-graduação, que integram um grupo para fazer pesquisa em uma área específica, né? Nesse caso aqui, a fertilidade e biologia do solo. Como a gente tem professores que trabalham dentro dessas áreas, dentro aqui do nosso curso, a gente uniu forças para criar o grupo, né? Então, dentro desse grupo tem, como coordenador do grupo, né, está eu e o professor Denis, e como alunos, eu tenho acho 12 orientados que estão dentro desse grupo desenvolvendo trabalhos de pesquisa que são úteis para seus TCCs, que são úteis para os outro estágio chamado, que a gente chama aqui dentro do curso de agronomia estágio 2, e também mais ainda outras pesquisas, né? Não existe um projeto ou uma pesquisa vinculada para cada aluno. No grupo de pesquisa, todos os alunos trabalham com todos os projetos. Onde tiver tarefas para executar, todo mundo está lá trabalhando. E, obviamente, quando tem vinculado um TCC, é claro que o aluno que vai estar fazendo TCC, ele vai ficar mais especificamente ligado com aquele projeto, mas não
não há uma relação entre o aluno e o projeto, né? Quando não é do TCC ou especificamente do estágio 2, né? Todo mundo trabalhando junto. O senhor falou com o pessoal, né, falando sobre os alunos ali. Chegou um pessoal aqui para pedir informação. O professor é assim mesmo, a gente está direto aqui do FPR Campus Palmas. Então, pessoal, vai chegar gente pedindo informação, vai chegar e nós estamos aqui. Só de orelha também, botou. Voltando, professor, o senhor estava falando dos alunos que é dentro desse grupo. Para o pessoal da agronomia, para fazer parte da SoftBig, tem que estar um certo tempo, tem que estar num período tal específico, ou, por exemplo, qualquer aluno que está dentro se interessou pelo conteúdo, pela SoftBig, não, eu tenho talento, quero me especializar na fertilidade do solo. Ele é dentro ou tem um tempo específico? Bom, cada professor que coordena um grupo, ele tem uma metodologia, né, de inserção de novos integrantes. Eu vou falar do SoftBig, como a gente faz, que é o aluno, quando ele tem uma afinidade, quer descobrir alguma coisa mais diferente a solos, normalmente ele vai conversar com o professor. Professor, como é que funciona isso? Como é que é os projetos? Daí eu explico e ele inicia as atividades. Ele não é integrante do grupo ainda, ele só está vendo o que está sendo executado. Se ele gostar, daí sim ele passa a ser integrante do grupo. Eu gosto de ter alunos de todos os semestres. Por quê? Porque aquele que entrou, supomos que tem um aluno A, né? O aluno A entrou no terceiro semestre da graduação e vai ficar até o final do curso, né, trabalhando no nosso grupo aqui. Ele começa no terceiro, ele vai ficar pelo menos 3 anos trabalhando com nós, né? Esses 3 anos, o primeiro ano, ele vai adquirindo experiência com aqueles mais velhos que já estavam, né? Como que a gente faz as coisas, tanto dentro do laboratório como no campo. Quando ele chegar lá no terceiro ano de trabalho junto com o grupo, ele vai ser a referência para os outros que estão entrando. Então, se eu tiver alunos que estão do 8º, 9º período, até aqueles que estão em primeiro, segundo período, dentro do grupo é melhor, né? Porque daí vai se passando essas informações. Vai fazendo uma troca de experiências. Troca de experiências, né? Sempre o máximo possível eu procuro estar junto. Tem a parte burocrática, administrativa, burocrática da instituição, que eu me envolva eventualmente e que toma bastante tempo, mas o máximo possível eu tento estar junto, né? E também outra forma, outro motivo que me toma muito tempo, às vezes, é estar atrás de buscar novas parcerias com empresas e também buscar bolsas, né? Até essas parcerias com empresas que geram bolsas, então, bolsas para os alunos desenvolverem os trabalhos, né? Mas essa é a metodologia que eu utilizo, né? A gente começa a ver os alunos na sala de aula, começa a ter aula com os alunos a partir do segundo período, eles começam a me conhecer mais e depois eles conversam com os outros colegas, né? E daí normalmente vem buscar essas chances para trabalhar, se integrar. Eu costumo dizer também que se você fizer agronomia, você vai ser agrônomo, você vai ter feito os cursos, as disciplinas básicas, né, que a agronomia oferece, mas digamos que durante todo esse período de cursar as disciplinas básicas, enfim, as disciplinas que tem que ser cursadas na agronomia, né, você vai ter utilizado do teu tempo semanal, digamos assim, se você considerar como um trabalho, o estudo, né, você não vai ter utilizado as 40 horas semanais. E se você utilizar as 40 horas semanais, como você botar na cabeça, o meu trabalho durante esses 5 anos vai ser o estudo, vai ser a faculdade, que a grande maioria dos nossos alunos tem como atividade exclusiva, né, o estudo. Então, se ele colocar na cabeça, tem o meu pai trabalhando 40 horas, minha mãe trabalhando 40 horas semanais, 44 semanais, eu também vou fazer isso, vou trabalhar essas 40 horas, ele vai ter se relacionado com outros colegas, com pessoas de diferentes níveis de formação, né? Porque desde o 10º período até o segundo período, eles estão todos juntos aqui dentro do laboratório, no grupo. Lá fora,
também então. Então, o do primeiro período está conversando com aquele do 10º, né? Vai adquirindo novas experiências, até às vezes tem alunos que estão envolvidos com agricultura, o pai, o tio, o avô, a avó é agricultor, ele já tem digamos, uma certa experiência na agricultura, e alguém lá do primeiro período que não teve experiência, ele só gosta dessa área e está cursando o curso de agronomia porque ele acha que é interessante, mas não tem experiência na agricultura. Então ele se relaciona, né, com aquele do 10º, às vezes há uma aplicação de um produto, aquele do 10º já vai dizer, tem que aplicar isso, porque acontece isso e aquilo, e ele vai adquirindo novas relações, criando novas relações, vai aprendendo mais, e está sempre perto dos professores, né? Então, eu sempre, surgiu uma dúvida, pergunta para o colega que está mais tempo aqui no laboratório, já é uma dúvida mais, digamos, mais bruxa, né? Então, vamos lá falar com o professor, está perto, está aqui, está junto. Se surgir essa mesma dúvida quando você acabou a aula, foi para casa, surgir essa mesma dúvida, tu não vai lembrar de fazer essa pergunta para o colega nem para o professor no outro dia quando você voltar para a faculdade, né? E isso eu estou falando de solos, mas eu estou aqui no laboratório de solos, seu professor que está lá no setor do colegiado, mas está perto, né? Então, surgiu dúvida, vai lá perguntar, está resolvido, e tu já aprendeu bem mais do que ficar somente nas disciplinas. É uma oportunidade muito importante, né, de aproveitar, participar de projetos de pesquisa ou extensão, também é um projeto muito importante. Nos últimos tempos, professor, como o SOFBig é na fertilidade do solo, nos últimos anos para cá, houve um aumento aí do pessoal em busca justamente do conhecimento a mais sobre o solo e a proteção através do solo, buscando deixar um solo mais fértil. A preocupação atual e a visão da SOFBig a respeito disso, professor, e as perspectivas que tem com o cuidado do solo. O senhor acha que daqui para frente, sabe, vai ter esse aumento, esse mesmo cuidado de agora? Ou... Eu acho que desde muito tempo atrás, desde que eu era bem jovem, né, e criança, e meu pai estava na lavoura até hoje, né, o meu pai ainda está na lavoura, né, é agricultor, mas desde aquela época eu comecei a ter aquela relação com até hoje, houve uma evolução muito grande, e apenas aqueles produtores que foram bem criteriosos, tanto do ponto de vista de fertilidade quanto do ponto de vista de outras áreas da agronomia, conseguiram se manter na lavoura. Por que disso? Isso é uma leitura que eu faço, né? Não sei se está certo ou está errado, mas é uma leitura que eu faço. Quando eu saí de casa, eu fui estudar, eu tinha 13, 14 anos, fui fazer ensino médio fora de casa, né? O meu pai, nós lidávamos com leite e com lavoura. Como eu saí, diminuiu a mão de obra. E meu pai disse, olha, não vai dar para continuar com o leite e com a lavoura, porque dependendo se a lavoura é um pouco mais distante, se tratando do inverno, né? No inverno, 3 horas da tarde, tu tem que largar tudo que você está fazendo de importante da lavoura para dar atenção para as vacas, né? E uma pessoa sozinha, no caso do meu pai, não ia conseguir fazer tudo isso. Então, no inverno, normalmente eu começava a organizar as coisas em casa para tirar leite antes do meu pai chegar da lavoura. Então, ele tinha um tempo a mais para dedicar na lavoura, ficava ajudando dessa forma. Se ele tivesse ficado com esses 2 ramos, ele não conseguiria dar conta. Ele não ia fazer nem bem feito a lavoura, nem bem feito a produção de vaca de leite. Ele decidiu, então, vamos parar com a vaca de leite, vou me concentrar na lavoura. E ele, de certa forma, ele se especializou nisso, tá? Eu fui fazer agronomia, depois, naquela época, eu tinha sido para o ensino médio, depois fui fazer agronomia. Meu irmão também, mais recente dele, meu irmão mais novo, agrônomo, também foi fazer agronomia, e a gente começou alguns pontos, né, também falar para o pai como estava mais envolvido com a lavoura, ele foi buscar mais informações, palestras,
dias de campo de lavoura, né? E isso permitiu com que eles, de certa forma, criavam aquela especialização dele para a lavoura. E ele fazia bem, faz bem o trabalho na lavoura. Isso é uma evolução. Você pediu, como é que a gente vê daqui para frente? Eu vejo a mesma situação, né? O meu pai saiu de uma situação que ele às vezes não fazia direito na lavoura ou não fazia direito na vaca porque não tinha tempo, né? E agora a gente está também bem crítico de mão de obra, né? A gente não consegue mais muita mão de obra para trabalhar em lavoura e em vaca menos ainda, né? Com leite. Mas ele evoluiu nesse sistema, né, nessa forma, para tornar a atividade dele mais sustentável. E quando a gente faz agronomia, tudo que a gente vai ver na agronomia, ela é formas de tornar a atividade. Gerar bastante dinheiro, que todo mundo quer, ninguém faz. Tem o fazer por amor, mas no fim tem que pagar as contas. Então precisa gerar dinheiro, precisa controlar as situações para também evitar de contaminar a parte ambiental e precisa cumprir também a função social da terra, que é o quê? Produzir alimento, né? Gerar riqueza, gerar emprego, isso é uma função social da terra. Então, se a gente aborda esses três ramos, renda, né? Função social e questão ambiental, e a gente cumpre com essas funções, a gente tá fazendo agronomia e está sendo sustentável. Se a gente for pensar da questão de fertilidade, é a mesma coisa. Então, sai daquela situação em que você tem pouca informação e você se especializa numa parte de grãos, e na questão de fertilidade é a mesma coisa. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de fertilidade, até fazer disciplina de fertilidade, eu sempre escutava o meu pai falar que ele usava o mesmo fertilizante, era o 2,20,30. NPK, 2,20,30, 2,20,30, era sempre o mesmo. A partir daí, eu disse, mas talvez a gente tenha que mudar alguma coisa, né? E fui tentando inserir algumas coisinhas lá dentro, ou seja, eu criando um certo tipo de extensão do que eu estava aprendendo na faculdade. E a gente foi adequando, então a cultura responde melhor. A mesma coisa, ambientalmente, a gente tem uma maior consciência de colocar realmente o que a planta precisa, o que o solo precisa de correção, de adubação, para ter uma melhor resposta das plantas àquilo ali. Então, isso é tornar a fertilidade mais eficiente, tornar os adubos mais eficientes quando eu faço o uso adequado deles. E a resposta disso é produzir mais alimentos na mesma área, função social, e também a função ambiental. Eu não estou criando chance de contaminar o ambiente porque eu estou fazendo a coisa adequada. E isso é a evolução. A partir de agora, quem vai permanecer na agricultura, a meu ver, é somente aquele que vai conseguir fazer ver a lavoura como uma empresa. Produzir bastante no mesmo espaço que estava produzindo menos antes, né? Tornar o sistema mais eficiente, tudo parte de adequar também a fertilidade do solo. Tem as outras áreas da agronomia, né? Sim. A pesquisa da fertilidade é também adequar a fertilidade do solo. Usar as tecnologias que surgem de forma consciente e adequada, né? Para ter mais lucratividade. Gera dinheiro, gera riqueza na forma de alimento, na forma de geração de empregos e também protege o meio ambiente. Uma coisa que o senhor falou é interessante agora ouvindo. O pessoal que trabalha com lavoura, agora em diante, o senhor falou da especialização, tanto de quem faz agronomia e ou até de quem é o próprio lavoureiro lá, que vai buscar conhecimento, palestras, workshop dentro da área, para se especializar e saber certinho o que fazer lá. Se foi aquela época de, por exemplo, o pessoal saía da cidade para ir para a lavoura só porque não pedia muito conhecimento, né? Hoje é o contrário, a gente vê muita gente saindo do interior, saindo das lavouras e vindo para a cidade, para a indústria. Não que a indústria não peça uma especialização, mas para nível, vamos falar assim, auxiliar de produção, eles pedem só um nível de escolaridade e pronto, né? Entra e aprende lá dentro. Já a agricultura, nos últimos anos e ultimamente, ela ficou mais específica, né? Mais técnica, né? Ou seja, para trabalhar lá dentro, a pessoa tem que chegar e ter, no mínimo, conhecimento do que está praticando e do que está fazendo, né?
Exatamente, exatamente. Muito foi, uma época foi, né? Na época, por exemplo, que o meu pai estava, né, saindo da casa do pai dele, né? Ele aprendeu com o pai dele a parte básica, digamos, da agricultura, mas se ele ficasse da mesma forma como o pai dele fazia, hoje ele não se sustentaria mais na lavoura. Por quê? A margem de lucro diminuiu, pô. Naquela época, vamos pensar lá no meu avô, dificilmente talvez você passava os fungicida na soja, né? Fazia uma adubação um pouco maior para ter uma maior produtividade, utilizava adequadamente calagem. Dificilmente era feito isso, né? Era feito mais, digamos, artesanal as coisas. Mais um arado passado, né? Bom, o próprio sistema de plantio passava arado, grade, e mais uma vez a grade, o herbicida para emergente e grade de novo, né? Então, daquela forma, não se sustentaria. O próprio sistema plantio direto, né, foi uma evolução gigantesca de impactos na sustentabilidade. O Brasil com o sistema plantio direto, talvez, você fala muito de emissão de gás de efeito estufa, né? Mas o sistema plantio direto, ele tem uma capacidade de sequestrar carbono, de aprisionar aquele gás de efeito estufa, que é o dióxido de carbono, no solo, né? Então a gente pega da atmosfera, incorpora na planta e deixa a planta quietinha sobre o solo. No sistema plantio convencional, anteriormente, se revolvia o solo e isso fazia com que emitia bastante, saía do solo bastante carbono para a atmosfera. E hoje, deixando o solo quietinho, sem revolvimento, a gente está aprisionando carbono no solo. Então, só ali é um aspecto ambiental gigantesco que nós podemos ver da agricultura brasileira, né? E aí a lógica é essa, né? Então se eu continuava daquele jeito, do meu pai fazendo daquele jeito lá atrás, hoje não se sustentaria. As margens de lucro diminuíram muito. Agora, na última safra de trigo, até eu tinha publicado um story de uma musiquinha lá, que era do Terceira Dimensão, né? Do Vanderlei Rodrigo, que gravou quando ainda está na Terceira Dimensão, que é: eu não tenho culpa de não te querer, você não tem culpa de não me amar, ou é o contrário, não lembro. Mas enfim, da relação do produtor com o trigo, né? Pô, na hora de plantar, o preço do trigo estava... Na hora de comprar os insumos, o preço do trigo estava adequado, condizente, né, com uma atividade de risco, de você plantar ela e ter o retorno. O preço dos insumos também estava alto, mas ainda valia a pena. O que aconteceu? Você comprou os insumos, o preço do trigo despencou, as produtividades também não foram boas por causa do clima, né? E no fim tinha que vender o trigo barato para cobrir as despesas do trigo ali. Quando cobria as despesas do trigo? E quando conseguiu colher o trigo, né? Porque às vezes trigo é muito chato com a chuva, né? Quando ele está maduro. Então, diminuiu muito a qualidade do trigo nos trigos mais tardios e daí não fechava as contas, né? Ou seja, uma atividade, você colocou um monte de dinheiro, de insumo lá na lavoura e no fim, se você não colheu muito bem, você não conseguiu pagar as contas. Você pode fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas isso não é eterno, né? E se você não aumentar as margens de lucro, que é tornar todo o teu sistema mais eficiente, você não aguenta, você logo quebra. Não só do ponto de vista fertilizado, de maneira geral. Escutando você falar aí entra a questão também dentro da própria SAF, que funciona como se fosse um orientador para o produtor, né? A gente pode perceber até por alguns vídeos do senhor, né? Que quase diariamente o senhor sempre está postando, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar para o pessoal aí as redes sociais do professor Gessé para você seguir, você que é adepto, você que é entusiasta do setor e quer adquirir mais conhecimento. Uma coisa que me chama a atenção, professor, a gente já se conhece há um bom tempo, mas o que me chama a atenção é justamente esse trabalho que o senhor especificou agora, esse cuidado, e também essa parte dessa dinâmica do senhor envolvido com os vídeos, e cada etapa ali tem um corte, o senhor especificando cada assunto, cada detalhamento ali. O que veio à tona para o senhor dentro da SAF-VIG, assim surgiu: eu preciso começar a criar vídeo detalhado de certo assunto?
houve muita dúvida do pessoal, ou o senhor pensou assim, será que o pessoal tem dúvida, né, nessa parte, ou foi mesmo para passar um pouco mais de conhecimento para o pessoal, para agregar assim? Bom, foi uma série de fatores. Primeiro que eu gostaria de explicar que existem duas formas de pesquisa dentro de qualquer área, né? Mas na agronomia é mais evidente isso. Que uma pesquisa ela é principalmente direcionada para coisas mais puras, mais básicas, de entender o porquê das coisas, e a outra é parte mais prática, de entender se dá ou não dá resultado. Então, você ter o resultado com uma prática que você vai adotar é um tipo de pesquisa que você faz, e a outra é entender o porquê que está acontecendo tudo isso, do ponto de vista mais profundo possível. Eu sempre estive vinculado com essa parte de entender o porquê que estava acontecendo isso dentro do ponto de vista mais profundo possível. Tentando achar o coração de um átomo dentro do solo. Acontece que isso eu fazia dentro do laboratório, aqui no grupo de pesquisa, os alunos que já saíram também, a gente fazia bastante coisas, mas isso não traz um impacto social de conhecimento, né? No social eu digo que não é todo o conhecimento que a gente estava gerando que a gente poderia passar para o produtor rural, né, para o agricultor, porque são coisas muito técnicas, muito específicas, e daí não adianta passar para o produtor que às vezes não vai entender tanto a importância do estudo quanto o resultado. Então a gente tem muitas publicações renomadas, assim, revistas renomadas, porém estudos muito específicos. O que aconteceu? Isso me trouxe um certo desânimo, porque fazia um monte de coisas, mas a gente não era visto. A gente criou o SoftBig e os alunos sempre que trabalham aqui comigo, por que o professor não faz vídeos, né, no YouTube? No YouTube, mas eu nunca pensei esse negócio, foi criado no mato, né, tinha vergonha de aparecer na frente da câmera. E não mexia também, tinha o Instagram, tinha Facebook, mas era mais para ter contato com amigos, né? Uma rede pessoal, rede social pessoal. E daí eu tive um contato com um ex-colega meu, ele disse, a gente tem que fazer um pouco diferente as coisas. E isso me abriu os olhos, poxa, mas realmente essa frustração que eu estou sentindo pode ser por causa disso. E eu mudei drasticamente, do dia para a noite mudei drasticamente a forma como eu estava conduzindo a parte de pesquisa. Então, daquela pesquisa básica, profunda, eu passei para uma pesquisa mais aplicada, que eu posso passar o conhecimento para o produtor. E nesse mesmo tempo, surgiu então os vídeos, em que se o pessoal olhar os primeiros vídeos, eu estou bem mais tímido, bem mais centrado, e nos outros eu fui me soltando um pouco mais para deixar mais chamativo também, né, para quem visualizar, diz, que interessante, vamos olhar mais um minuto aqui, né? Os vídeos são vídeos curtos, com informações técnicas, sem viés comercial, é um tipo de extensão que tem aparecido bastante, né, de instituições de pesquisa também, de levar para o agricultor, levar para o técnico, para o agrônomo, né, relembrar muitas vezes alguns conceitos para agrônomo, sobre a fertilidade do solo, envolvendo a química do solo, nutrição vegetal, tudo que envolve, digamos, a fertilidade do solo. Então, comecei a publicar esses vídeos e começou a ter um retorno muito, muito gratificante, tanto do ponto de vista do envolvimento de alunos, do ponto de vista de agricultores, dando retorno, mandando mensagens, e do ponto de vista de empresas, né? Empresas também querendo participar de projetos, né? De desenvolvimento de projetos, e com isso a gente acaba envolvendo alunos. Então, digamos, de 3 anos atrás, 2 anos atrás, que era um tipo de pesquisador, hoje é outro tipo de pesquisador. Então, mais aplicado. E eu sentia saudade, na verdade, disso, por causa que não faltava alguém me falar. Às vezes tem muitas coisas que tá na cara da gente, a gente não vê, faltava alguém me falar.
talvez faça desse jeito aqui. Minha paixão era ir lá na casa do meu pai, ainda é, né? Ir lá e subir em trator, e ir semear, e colher, dirigir o caminhão, enfim, essas coisas assim, né? Práticas. E eu chegava aqui no meu ambiente de trabalho e fazia coisas aplicadas. Coisas básicas, né? E tem a mesma importância os dois ramos. Só que um envolve mais com a comunidade, digamos assim, e o outro que envolve mais com pesquisadores mais pontuais, né? E eu estava nessa de pesquisadores, gosto muito disso, bastante mesmo, só que eu migrei um pouco para me sentir um pouco mais presente na comunidade. E daí os vídeos entram nisso, né? Estou presente na comunidade. Eu tenho uma colaboração muito benéfica dos alunos de sala de aula com isso, né? Então, os alunos na sala de aula, compartilhar os vídeos, curtir, é um agradecimento gigantesco que eu tenho por isso, né? Porque se esse aluno tem um amigo no Instagram, que é ou o pai no Instagram lá, ou um amigo que é filho de um produtor rural, e esse aluno compartilhar ou curtir os vídeos, vai ter mais chance de chegar até um produtor rural mais distante, que eu não tenho relação, né? Diz que a gente tem 4 níveis de amizade, que a gente chega no presidente, né? Sim. Então, sei lá, seria mais ou menos essa lógica, né? De difundir o máximo possível a conhecimento técnico. Você perguntou também dos assuntos, como surge a ideia dos assuntos? Muitas vezes aqueles que eu me sinto um pouco mais à vontade de falar, e às vezes próprias dúvidas geradas em sala de aula. Às vezes algum aluno pergunta, dá para gravar um vídeo sobre isso, ou no próprio Instagram, ou enfim, nas redes sociais, quando algum agricultor ou alguém comenta ou faz uma pergunta, gera ideia para gravar novos vídeos, né? E a gente vai indo nesse ramo assim, tentando abordar, definido um assunto, a gente tem 4, 5 vídeos sobre aquele assunto para tentar englobar toda a resposta, toda a lógica, para também não ficar vídeos maçantes, né? São vídeos de 1 minuto e meio para olhar, curtir, gostei, não gostei, tá bom. Não, e gera a especulação mesmo, a curiosidade do pessoal, esses vídeos que o professor faz dentro da SoftBig, porque eu já presenciei já de compartilhar, quando está marcado, de compartilhar, e alguém, já aconteceu isso já umas 4, 5 vezes, de alguém vir no direct e perguntar, faz agronomia, como é que faz isso? Respondia, não, tá aqui o perfil ali, envia, pergunta direto lá para o professor lá, e que ele tem de saber. Então isso mostra que através do compartilhamento você consegue um alcance de um número maior de pessoas ali. Até às vezes alguém que estava na dúvida de alguma coisa, né, ali, que comentou com o filho, alguma coisa, olha ali, acaba mostrando, né, pai, olha aqui, tem um vídeo falando disso que o senhor estava comentando comigo agora há pouco. Então tem abrange, né, um número bem maior de pessoas ali, e também agrega também para a SoftBig também, né? Porque também, por outro lado, o pessoal comenta, por exemplo, olha que bacana, o professor José fazendo vídeo mostrando o detalhamento disso. A gente se vê pouco, né, em rede social nessa questão de detalhamento da forma que o senhor faz, né? Então, um tipo de vídeo que vai circular, vai disseminar muito, que quase não tem. Se a gente fizer uma pesquisa ali dentro do TikTok, dentro do próprio Instagram, ali pouquíssimos abrangente especificamente da forma que o senhor faz. Sabe? Não tem, geralmente é aquela lá que entra com uma introdução lá, quer saber mais, acessa o link. Mas da forma que o senhor faz é uma forma que é cativa, ali, sana um pouquinho da dúvida, não vou dizer que sana totalmente, porque não tem como, né? O senhor, por exemplo, vai passar um vídeo ali, fiz um experimento hoje com X tal cultivar, ali a resposta aqui, tantos dias. A pessoa sabe olhar ali, não vou aplicar tanta quantidade ali também, não é bem assim, né? Não, são informações relevantes, porém elas não são totalmente completas, né? Porque não tem como ali em 1 minuto. Às vezes o assunto do vídeo na disciplina, quando a gente vai falar disso, é 4 horas, né? Uma manhã inteira sobre aquele assunto. Então é muito uma informação relevante, porém ela tem muitos aspectos envolvidos por trás disso, né?
E daí o que é? O agrônomo que vai ver, ele vai lembrar lá da disciplina que ele fez lá, na faculdade que ele teve lá, onde ele cursou, o professor, é por causa disso, né? O agricultor, ele não vai lembrar, mas ele vai ver, talvez isso aqui explica porque eu encontrei tal resultado, né? Talvez vai dizer, realmente isso aí que está acontecendo. Às vezes pode dizer, não, mas tem alguma coisa que eu acho que é diferente, né? Beleza, manda pergunta lá. Se eu souber responder, eu vou responder. Senão eu vou procurar algum conteúdo na internet, né? Bom, na internet é outro tema, né? Vou procurar em base de dados para poder responder. O que é essa internet, base de dados? Na internet tem de tudo, né? Se eu colocar aqui que é uma grande mentira, por exemplo, que o Inter é melhor que o Grêmio, a internet vai aceitar. Vai aceitar, vai colocar ali, basta jogar no chat GPT lá. Vai ser verdade. Mas e alguém vai ler, vai acreditar nessa besteira também, né? Bom, então ela aceita muito. Agora existem bases de dados em que elas são muito criteriosas. Então, para a gente colocar alguma coisa escrita lá, passa por correção de vários pesquisadores da área. Então, para eu colocar lá que tal fertilizante é melhor que o X é melhor que o Y, isso vai passar pelo menos para 3 outros pesquisadores para eles entender e dizer, olha, realmente o que ele está falando tem lógica. Se não tiver lógica, eles vão dizer, não, aqui não dá para publicar isso daqui. Quer tentar publicar em outro lugar, pode publicar, mas aqui não. É na revista que eles representam. Daí, se eu ver realmente, meu projeto tem algum problema, então eu vou refazer, vou fazer uma outra coisa. Agora, se eu ver, não, realmente foi isso que eu encontrei, daí sim vou tentar publicar em outro local. Então, que vai passar novamente por outros 3 pesquisadores. A gente chama de revisão, né? E isso dá confiabilidade do que está sendo publicado nessa base de dados, né? Então, tudo que a gente fala é baseado em dados, né? Não é achismo, não é teoria não aplicada, é dados. São dados que a gente tem para poder falar essas coisas. Até porque hoje na internet ali, se a pessoa se deixar se levar só pela pesquisa pela internet normal, vamos falar assim, né? Ela vai pro mato, porque tem muita coisa que se coloca um assunto específico para pesquisar, da grade que aparece lá, de cada 10, vamos dizer, pontos lá de pesquisa lá que se aparece lá, uma dessas 10 ali é totalmente confiável, o resto coloca a gente pro mato. E daí por trás disso tem muitas coisas, né, envolvendo. Pode ser a parte econômica, pode ser parte, às vezes, por desconhecimento, né? Mas no geral é realmente isso. É pouca informação de internet que a gente consegue ter uma confiabilidade boa. O senhor falou no início da nossa conversa, a gente conversando aqui, sobre a SoftBig, o senhor falou que há integrantes, tanto os alunos do FPR aqui, professores pós-graduados, com graduação, doutorado. Esses integrantes da SoftBig, professor, FPR somente do Paraná ou tem de outros estados também que fazem parte desse grupo? Não, tem de outros estados. Por exemplo, eu tinha, algum tempo atrás, tinha orientados que eram aqui do grupo, né? A gente não tinha oficialmente o grupo SoftBig, mas eles faziam parte do grupo de pesquisa, que não se chamava SoftBig. E hoje eles estão no Rio Grande do Sul, estão em Santa Catarina, tem vários que estão trabalhando como agrônomos na Coamo, enfim, agora nem vou citar também os locais, mas em outros locais, né, do Paraná, e que ainda contribuem com as informações que a gente gera. Tem também professores de outras universidades, né, da própria Federal do Rio Grande do Sul, tem da Estadual de São Paulo, que chama Unesp. A gente tem relações com o Federal do Paraná, o SPR, enfim, tem várias instituições em que a gente cria relações de pesquisa, né? E isso normalmente perdura.
Porque quando a gente conversa com alguns profissionais desses, a gente e se troca informações, né? Eles mais ou menos têm os mesmos critérios dessa revista. Pô, eu só vou passar essa informação se realmente ela for fidedigna, né? For real. Então, facilita essa conversa, né? E a gente super dura por muito tempo, né? Antigos colegas que eram da agronomia, hoje também estão em outras instituições, né? Então, facilita essa troca de informações. Sempre que precisa, eu preciso tal coisa. Pô, tô com uma dúvida aqui sobre tal assunto, né? É realmente isso. A gente se troca essa informação para facilitar. E essa cadeia de pesquisa, professor, dentro da SoftBig, como que ela funciona, assim, entre o grupo? Surgiu uma ideia, vamos trabalhar numa pesquisa tal. Como que surge essa cadeia de pesquisa? Bom, tem três vias hoje que a gente, para implantar um projeto, tem 3 vias que a gente mais ou menos segue, tá? Vamos começar. O primeiro é parceria com empresas, né? Envolver o público com o privado. Qual que é a lógica disso? A lógica é que se o aluno estiver vinculado com um projeto, né, de uma empresa, ele vai estar conhecendo novas tecnologias que essa empresa está produzindo. Então, a SoftBig, por exemplo, tem parceria com uma empresa X, né? A empresa diz, a gente precisava testar algum produto que a gente vai lançar, ou que lançou, e precisava saber qual é o comportamento dele, aqui em Palmas, por exemplo, né? Então a gente faz é burocrático porque o público tem bastante, né, trâmites, mas a gente faz chama termo de parceria, a gente faz esses termos e pega aquele produto que está sendo lançado no mercado. Olha a oportunidade para o aluno que está aqui dentro. A empresa está com um produto para lançar, ou que está sendo lançado, ou com alguma outra coisa, alguma coisa diferente, nova que eles estão querendo fazer. A gente, nós precisava uma parceria para a gente testar isso, mostrar para o produtor, mostrar para os alunos. E daí a gente implanta um projeto desse. O aluno da disciplina, o aluno envolvido no SoftBig, também vai ter contato de primeira mão com essas empresas, né? É bom para o aluno, porque ele vai ser no mercado de trabalho todo formado e já vai conhecer esse produto. É bom para a empresa, porque quando ele vai estar sendo formado, ele também já vai ter conhecimento, então a empresa fica mais fácil de contratar alguém que conhece o produto, né? Se tiver, enfim, cada empresa tem a sua forma de contratação, mas já é um indicativo, né? A empresa, ela contribui com o público, normalmente com a condução do experimento, né, de custo de condução, custo de bolsas, né, de iniciação científica para os alunos, e também a instituição contribui com geração de dados, né? Eles teriam que contratar uma empresa terceirizada para fazer isso, então eles podem contratar via todo o trâmite burocrático, né, uma instituição pública, né, que pode fazer isso. Então essa é a lógica. Tem empresa interessada, a gente tenta bolar um esquema, um projeto de pesquisa, para daí sim implantar o projeto no campo, né, com essa parceria com a empresa. A segunda via de implantação de projeto é quando a gente tem algum aluno que chega com alguma técnica diferente, alguma coisa assim que realmente não se tem dados sobre isso, né? E daí sim a gente vai para investigar. Realmente, vou dar um exemplo agora, né? Foi loucuragem minha, mas precisava colocar alguma coisa diferente para chamar atenção aqui, né, nos nossos experimentos. A gente tem um experimento que a gente tem com girassol. Girassol, a gente vê que no nosso município, né, o sindicato rural ali mas não é experimental, ali é só acho que não é para bonito, né? E eu disse, vamos conseguir. Foi atrás, a Embrapa me mandou 4 variedades, né, de girassol. Estamos tentando dose de nitrogênio de girassol. No manual de adubação e calagem do Paraná não tem girassol, né, porque não tem informações no Paraná de girassol suficiente para botar no manual de adubação e calagem. Eu disse, vamos começar a gerar informações para isso. Então a gente colocou uma coisa diferente, que surgiu uma vontade, né, ter alguma coisa diferente. Agora, pro inverno que vem, a gente já pensou em canola também, é diferente, né? Diferente e bonito, né? Girassol também é diferente e bonito. Né? Até nós vamos colocar uma plaquinha ali no girassol, né? Porque
durante a semana, fim de semana, circula bastante gente dentro da instituição. Ó, quer tirar foto? Fique à vontade, mas marque o SOFBIG, né? Sim, já marca. Claro. E a terceira via é quando chega a demanda da própria sociedade, né? Da comunidade. Olha, a gente está com um problema X. Daí a gente vai atrás, ver se já existe a solução para isso, né? Porque às vezes, como eu disse, quando a pesquisa é mais pontual, mais a básica, ela às vezes gera informações e essas informações não chegam até o agrônomo, não chegam até o produtor. E elas existem, mas para solucionar o problema X existe a solução tal, mas elas não chegam porque para publicar um artigo hoje tem que estar em inglês, né? Então já tem menos pessoas que conseguem ter acesso a essa informação de uma maneira mais facilitada. Daí já fica mais distante, então essa interação de poder fazer esse meio termo, digamos, de sair do artigo básico para chegar até o aplicado, é outra forma de instalar um projeto. Surgiu o problema X, vou procurar, tem a solução? É possível que tenha, a gente pode dizer, tá aqui a solução. Não adianta a gente instalar um experimento para reinventar a roda que já existe, né? Então, beleza. Não tem, é uma ideia diferente, daí sim a gente implanta. Essa é a lógica da gente fazer a implantação de diferentes experimentos. O senhor falando do girassol é um negócio chamativo para a foto do pessoal. Eu lembro porque na frente lá do sindicato rural, que eu tinha esquecido. Quando sai lá, o pessoal tira bastante foto. Até eu ia tirar lá quando sai, porque fica muito bonito. A última vez ali eu vi a máquina passando lá, tava plantando, eu falei, em breve eu vou tirar novas fotos para atualizar, né? E cheiro de sorgo lá, então, beleza. Agora? Não é girassol. Não, por último ali foi sorgo. Daí o pessoal passava na frente lá, daí falava que era pé de cana, né? Já crescendo, eu falei, não, é sorgo isso aí, só para sorgo. Mas daí você foi à vontade de tirar foto. E aqui com certeza vai ser a mesma coisa. O senhor falou ali que o segundo ponto de pesquisa são de alunos que, por exemplo, dão dicas fora disso. Há bastante essa interação dos alunos de todos os períodos, por exemplo. O que acha disso? Ou já foi feita uma pesquisa sobre isso? Sim, a grande maioria, na verdade, já existe a solução, né? Mas como eu disse, é porque ela é uma solução que está publicada em algum local que é mais difícil o acesso. Não é que o acesso é difícil, é que a informação está publicada num linguajar mais difícil, né? Que é o linguajar científico. Ele tem um linguajar técnico e um linguajar científico. Por exemplo, nos meus vídeos é um linguajar mais técnico. Não é... Eu tento utilizar o menos possível de termos difíceis, né? E se é inevitável usar um termo difícil, que ele é tecnicamente correto... Porque nem dentro da biologia, né? Conhece uma plantinha ali como hortelã, mas o senhor vai pesquisar dentro do livro lá, tá lá, paraquitozinho, que não sei o que lá, é mais ou menos isso, né? Então daí se eu tenho que utilizar um termo muito técnico, eu tento explicar o que é esse termo, né? Explico, daí sim eu utilizo. E os alunos é a mesma coisa, assim, vamos testar dose de nitrogênio em milho, por exemplo. A dose de nitrogênio em milho, por si só, para ver a resposta de produtividade, ela já está bem definida, assim, né? Tem bastante trabalhos referente a isso. Então não a gente pode fazer mais visual, mais experimental, mas o dado que a gente vai gerar, o resultado que a gente vai gerar não vai ser inovador. Vai ser mais um dado. É somente isso. Então existe essa demanda, né, essas sugestões, mas normalmente ela está vinculada com respostas que já existem num linguajar mais difícil de entender. E daí a gente explica, né? Explica, talvez a gente vai para outro rumo, em vez de avaliar a produtividade do milho, como é o caso que a gente tem experimento agora. E se eu fosse avaliar esse experimento não é só meu, né? Mas enfim, a gente está conduzindo nele também. Vamos avaliar, se a gente está utilizando fontes de nitrogênio diferentes, qual o impacto disso na emissão de gases de efeito estufa, que é um termo bastante em alta, efeito estufa, né? E com a gente fazendo isso, a gente muitas vezes, a grande maioria das vezes na agricultura, a gente prova que a agricultura não é aquilo que muitos pregam que é tudo de ruim.
Na verdade, é o contrário. A agricultura é o salvador da pátria, né? Então, essa é a lógica, né? Bom, parte de uma ideia principal, mas tenta incluir outras coisas. Então, obviamente, se faz um trabalho desse, a gente também vai avaliar a produtividade, né? Sim. Aplicar para ver a produtividade são coisas que já existem. O senhor, como pesquisador também, professor, ali dentro dessa nova geração aí dentro do setor da agricultura, entre novos formandos dentro da agronomia, percentual aí de pessoas que se formam e se interessam especificamente dentro da área da pesquisa, e principalmente em solo? Muito baixo, muito pouco. Pensando do ponto de vista que vai para a parte acadêmica, né? Desde que eu estou aqui, eu não sei, eu até vou fazer um levantamento para quantos alunos eu já dei aula no Instituto Federal. Eu cheguei em 2015, então estou com 8 anos e pouco de Instituto Federal. Tem 4 que seguiram, 4 que foram meus alunos. Eu sei que tem mais um que também está fazendo doutorado na área de solos, mas ele não foi meu aluno. Quando eu cheguei, ele já tinha passado as disciplinas de solo. Então tem 3, né, que continuaram na vida acadêmica na área de solo. Né? Foram meus orientados, gostaram, e daí tem um monte, muito mais, né, que foram para outros ramos. Outros o solo não era prioridade, assim, digamos assim, gostava mais de outra área, e hoje também estão trabalhando em empresas que trabalham com fertilidade do solo, né? Então, uma mescla. Eu, inclusive, estou tentando chamar esses alunos para participar de ex-alunos, né? Para participar de bancas de estágio, bancas de TCC, para mostrar também, estamos fazendo isso aqui, ó. Talvez a empresa tenha interesse, pode levar para a tua empresa, pode usar para explicar o produto, coisa assim. Tem trabalhado nesse sentido também. Não, eu perguntei para o senhor porque a gente conversando com o senhor, surgiu essa dúvida, né? Porque, do ponto de vista, o solo é a base sólida ali para o desenvolvimento da planta ou de qualquer cultivo, né? Então, no meu ponto de vista mesmo, particular ali, eu acho que quanto mais a pessoa tiver o conhecimento do solo ali, do que fazer nele, de como tratar e como cuidar, melhor parte, né? Ou seja, tem uma produção desenvolvida e boa, né? Então, mas acho que é mais particularidade de cada um, né? Cada um. Tem gente que começou também, né, a ideia de entrar no grupo, viu, faz tal coisa, tem que abrir buraco, abrir trincheira para colocar solo, daí diz, talvez eu não gosto disso, gosto mais de outra coisa. Aí vai para outra área, né? Eu sempre digo que ninguém entra aqui no grupo é obrigado a ficar. Sim. É simplesmente que a gente, enquanto está aqui, que Deus se dedique, né? Você decidiu, agora eu gosto mais da parte de fitopatologia, né? Aplicação fungicida, ou a parte de fitotecnia, né? De entender o comportamento da planta. Não tem problema nenhum, só chegar aqui e dizer, professor, eu acho que eu vou ir para outra área porque eu estou vendo que lá é mais interessante. Não tem problema nenhum. O importante é que estejam envolvidos em projetos. Algum projeto, né? Algum projeto está envolvido. E a resposta atual, a visibilidade atual, lógico que a gente sabe da SoftBig é grande ali, e como que eu posso falar para o senhor perguntar assim, a marca SoftBig, vamos falar assim, hoje, atualmente, o alcance dela? Olha, eu não sei se dá para dizer marca, né, mas é do grupo, assim. Empresa. Porque ela na verdade, ela é só um grupo, ela não existe, digamos, do ponto de vista jurídico, não tem CNPJ, não tem nada, é só para dizer, nós temos um grupo de professores e alunos que trabalham aqui para fazer pesquisa, né, pesquisa nessas áreas aqui. Conforme vai surgindo essas ideias, a gente, tanto de pesquisa quanto de vídeos, a gente vai publicando junto, né, no perfil, em colaboração com o perfil SoftBig, publico no meu, que é mais fácil de trabalhar. Tornei ele também um perfil, como se chama,
não particular, como se fosse público comercial. É isso, para a gente conseguir ter mais ferramentas para deixar os vídeos também, entregar mais os vídeos. Então, dependendo da época assim, que a gente publica os vídeos, no mês normalmente tem em torno de 20 a 25 mil acessos, né? Às vezes não necessariamente num vídeo, mas somando o total dos vídeos que as pessoas chegam lá, 25 mil. Agora, olha, isso é um alcance. Eu que não sou desse ramo tecnológico, né, de digital, eu acho que é um alcance legal. Pessoas às vezes podem ver poucos segundos, não importa, mas se ela vê poucos segundos, que negócio interessante, e é do interesse dela, ela fica mais show de bola. Tô conseguindo chegar no pessoal que antes talvez não tinha ou tinha, né, não sei, mas uma informação estritamente técnica sem nenhuma preocupação com o produto, digamos assim, né, com produto comercial. Não tenho, e também não tenho ganho nenhum, meu ganho é trabalhar no Instituto Federal, não tenho ganho nenhum com isso, é só para mostrar, nós estamos trabalhando. E eu acho que faltou muito tempo disso, Everaldo, tanto da minha parte quanto de grande parte das instituições públicas, né? Mostrar o que está fazendo. Porque eu conheço muitos professores que foram meus professores e que faziam bastante coisa, só que fica fechado, fica confinado, e daí existem muitos os famosos funcionários públicos, né? Mas tem muitos que fazem, que dão o seu melhor, dão o seu sangue e que ficam escondidos por dentro, não escondidos, ficam tapados por uma imagem que às vezes não é que representa eles. E é isso que eu estou tentando fazer, eu estou tentando mostrar, a gente está fazendo, nós estamos aqui trabalhando, né? E eu acho que isso é importante para muito desmistificar a generalização de que todo mundo tem aquela imagem ruim de funcionário público, né? Eu tenho certeza que eu não sou, né? Mas o título da brasileira, né? Porque eu também, professor, como funcionário público, né, do município, também a gente carrega lá, até tem uma frase do pessoal, principalmente aqui de Palmas, aqui, quando enxergo o carro do município, ou até um pessoal lá, eu falo, os come dorme da prefeitura. É típico de Palmas, né, de falar. Mas, tipicamente, falou que é funcionário público, o pessoal já pensa naquela moleza, mordomia, que só fica sentado atrás de um computador. Tem gente que digamos... Mas mesmo que a pessoa esteja, né, professor, ou que tem só que fica dentro do escritório, vai estar trabalhando. Tem uma carga horária para cumprir, tem uma jornada para cumprir durante a semana. E é essencial para... E na questão dos dias, que o senhor falou que outros profissionais, como já passaram na FPE, fazendo o mesmo trabalho, ali até trabalhos bons, num ponto de vista, poderia até ter tentado, né, o senhor fazer, mas talvez a questão de visibilidade, às vezes fez um vídeo, dois, viu que não deu muita coisa, desanimou, e faltou alguém ali dar uma empurradinha, chegar e falar, você faz assim. Tá. O meu comentário não foi especificamente do Instituto Federal, né? Eu digo de maneira geral, assim. Tem profissionais excelentes com conhecimento gigantesco dentro das universidades, né?